Eu não sei se você acredita em sincronicidade. Eu acredito muito nesse arquétipo, né, da sincronia do universo. E hoje esse universo proporcionou um dia muito especial aqui pra gente. Um dia que eu trouxe uma convidada que eu conheci numa feirinha lá em Santana de Parnaíba, e onde ela estava ali oferecendo os serviços e o trabalho dela dentro das terapias consideradas integrativas, holística e inclusive eu achei muito bacana a sua apresentação pessoal. Eu achei assim, eu até brinquei com você naquele momento, eu falei, nossa, como você é uma bruxona, né? E minha esposa estava junto de uma forma muito carinhosa. Hoje eu estou aqui com a Carla Macedo e hoje nós vamos gravar esse podcast para você que também acredita em sincronicidade, que nós não estamos aqui simplesmente por uma obra do acaso. E você que tem pesquisado acerca das medicinas, acerca das ervas, da área holística em si, temos esse encontro marcado com você. Quero convidar você para participar com a gente desse vídeo até o final e entender que o arquétipo bruxa não é aquele arquétipo que nós conhecíamos como algo do mal, Não, algo que não, está invocando alguma não. magia que está do lado negativo. E para isso eu quero apresentar para vocês Carla Macedo. Seja muito bem-vinda. É um prazer Gratidão, recebê-la gratidão. aqui com as suas medicinas, as ervas, o material que você trabalha. Logo mais vamos falar sobre o seu material, mas eu queria conversar com você já iniciando com uma pergunta: o que seria bruxa, né, para você dentro do seu conhecimento? Marcelo, gratidão pelo espaço aí que você ofereceu para mim. É, eu espero que todos gostem do programa. Estou me habituando com podcast, com lives, então se cometer alguma gafe, me Fica perdoem, me tranquila. perdoem. Aqui é um lugar É, seguro. então, o arquétipo bruxa, o nome bruxa, ela vem sendo, hoje em dia nem tanto, mas ela vem Uhum. sendo tirado essa coisa mal, ruim, né, daquela velha que morava isolada na floresta, cheia de Uhum. verrugas e que praticava o mal. Isso é muito padrões da década de 50, 60, 70 do Walt Disney, né? É uma visão Sim. que eles tinham dessa mulher. Eu, para mim, a mulher bruxa significa a mulher medicina. Significa a Perfeito. mulher forte, significa curandeira, Uhum. significa a mulher que se conecta com a natureza, né? Que está conectada à energia da natureza, né? Porque a natureza é o nosso grande amparo energético para nós bruxas, principalmente a bruxa Perfeito. natural, ela se fortalece na natureza. Então, a Uhum. natureza é o nosso grande ponto de força. E as pessoas não entendem que o ser humano ele é dual. Não interessa se eu sou bruxa e você não é, o Uhum. outro é de alguma outra religião ou seita. Nós temos o mal dentro de nós, né? Eu falo que é aquele lobo faminto, o diabrete que Sim. fica cutucando no seu ouvido esquerdo e falando coisas assim. E só que a gente tem que entender que a nossa sombra é necessária, então a gente é dual. Só que eles colocaram na mulher medicina, a mulher curandeira, a herveira, né? Ou essa coisa do pecado. Então, a mulher é o mal, a mulher é o pecado, a mulher é aquela que nos induz ao mal, Ao mal. né? E isso vem muito da religião católica também, que embutiu isso há Sim. décadas e décadas, quando tirou a Sim. deusa de um patamar de soberana e Uhum. colocou um deus. Então, tirou o feminino e colocou o masculino. E aí começou toda a bagunça, O o desequilíbrio, né? A desequilíbrio. falta de um Exatamente. causa o Porque desequilíbrio. se você for estudar as religiões antigas, você vai ver que tudo era equilíbrio. Então, no Egito antigo, era cultuado as deusas, como Ísis, e era cultuado o Deus, Uhum. né? E as religiões, as tradições africanas antigas também você vê isso, dos Sim. orixás. Tem os Os orixás. celtas, você vê isso também, né? Nos celtas eles cultuavam a deusa e o deus, Sim. e era o equilíbrio.
A partir do momento que se induziu somente um Deus, começou toda a bagunça aí. Não que a gente não tenha que ter o masculino, eu deixo isso muito Uhum. claro, mas que a gente tenha que ter um equilíbrio masculino e feminino, Muito bom, muito entendeu? bom. E como que você tem atuado de forma terapêutica através das ervas, né? Então, eu trabalho com as ervas, eu comecei estudando muito as ervas, foi um chamado muito grande, desde 2008, então eu comecei estudando, Uhum, comecei me aprimorando certo. primeiro. Eu tinha uma noção, aí eu vou voltar um pouquinho na minha avó, na minha Sim, ancestralidade. perfeito. Eu tenho uma ancestralidade indígena africana, africana da minha mãe, indígena do meu pai, e minha avó era benzedeira, então me remeteu a isso. Quando eu era pequena, você chegava com algum problema na casa da minha avó, ela virava e falava assim: Vamos ali no quintal." E ela pegava meia dúzia de erva, ou ela fazia um banho, ou ela fazia um chá, ou ela te benzia. E isso me remeteu muito a voltar a essa ancestralidade, Perfeito. trazer essa ancestralidade, essa sabedoria que está se perdendo, de uma forma ou de Sim. outra, está se perdendo. E é isso que a gente não quer, e eu luto para isso. Então, em 2008, eu comecei a aprimorar esse conhecimento que eu trazia da minha avó. Quando criança, você achava que já tinha um pouco disso ou é algo que despertou o interesse Não, depois? não. Observando a minha Observando. jornada, eu falo que eu sempre fui colocada nesse caminho, né? Então, quando eu era criança, às vezes as pessoas falam assim, fica brigando que a criança tem amiguinho imaginário. Uhum, Eu tinha vários. E hoje eu entendo que eram seres que já estavam no meu caminho, que me induziam a trabalhar melhor, me uhum, conhecer e ir nessa jornada. Então, assim, era muito engraçado, assim, porque era como se eles estivessem ali, presentes, vivos. Para mim, eles eram uhum. físicos, mas só eu via. E a minha jornada espiritual, então, ela passa por uma igreja batista, o kardecismo, né, a Sim, umbanda, as medicinas. E aí o contato com a natureza nunca deixou de existir. O contato de ser bruxa, essa sim, mulher ancestral, curandeira, herveira, nunca deixou. Então, sim. hoje eu percebo isso, antigamente eu não percebi. Então, foi uma jornada realmente para eu me moldar, não para eu Perfeito. aprender, mas para eu me reconectar com essa inteligência, com esse conhecimento. É como se fosse um caminho que fosse te conduzindo com todo o Exatamente, conhecimento, seja exatamente, cristão, exato, seja no kardecismo, foi te exato, conduzindo para que hoje você tivesse essa destreza para trabalhar com as exato, ervas. exato. Eu vejo muito isso. Uma outra sincronicidade é que eu também tenho ancestralidade africana, da Ai, parte que do meu pai. lindo. A minha bisavó, Angélica, ela era benzedeira, curandeira Ai, e parteira. que lindo, Era. que E, lindo. inclusive, alguns vizinhos não, no bairro onde os meus pais moram Nasceram dela. nasceram dela, foram pegos por Olha, ela. Alguns que senhores, às vezes eu magia. conversando, nossa, a sua bisavó me pegou quando eu nasci. Olha, que lindo. É, Não, uma e, ancestralidade uhum, mágica, assim. Eu falo que sim, essas mulheres eram de uma força, assim, eu extraordinária. imagino. Inclusive a minha mãe também, essa é do meu pai, né, africana, e da minha mãe indígena. Olha que lindo. Eu acredito que a minha avó era filha de Índia mesmo, por conta, a gente não tem muita história da parte da minha avó, infelizmente minha mãe não conheceu muito, mas nós sabemos que temos ancestralidade indígena por causa da feição dela, aparência, minha avó. As minhas tias, se você olhasse, elas parecem índias Uhum, mesmo. Meu pai nasceu no Alto Amazonas. Não sim, tem como ser diferente. Mas a nossa ancestralidade realmente veio lá da Itália, uhum. Espanha e desembarcou em Belém e foram para o Alto Amazonas. E acabaram se Sim, misturando com os índios que ali. bacana. É. Você gostaria de acender o incenso que Ah, você eu trouxe? gostaria. Se Então vocês me vamos. permitirem. Tá permitido já. Ó, Inclusive o eu vou. diretor já está nos cobrando ali. Eu trouxe alguns incensos naturais que eu faço, Uhum. com muito carinho. A maioria das ervas que eu utilizo nesses incensos, eles saem do meu jardim. Por isso que o nome do meu Hum, empreendimento Jardim é Jardim Encantado. Encantado, porque realmente no meu jardim eu tento trazer
desde borboletas, joaninhas, largatas, a natureza mesmo, um Uhum. equilíbrio, então eu não trato com agrotóxicos, é tudo Que natural, bacana. tudo bem equilibrado. E eu Perfeito. falo, além de tudo, eu tenho os gnomos, as fadas, que estão lá, os encantados, que estão lá protegendo. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso, esses amigos imaginários que você falou, porque quem não conhece, né, pode acender. Quem não conhece e ouve a gente falando, pode pensar assim, nossa, são espíritos do mal que vêm para enganar. E eu ouço muitas pessoas que são do bem, que... Olha que linda essa Essa é a fumaça. sálvia brasileira, gente, não é Salve a sálvia brasileira. branca, tá? E Uhum. ela queima muito bem, igual a sálvia branca, né? E Sim. ela tem praticamente os mesmos efeitos. A única diferença é que ela não atua direto, Uhum. né, no terceiro olho. Ela abre um pouco, mas não é tanto quanto a sálvia branca. Ah, então elas têm inclusive essa função Tem, de ela trabalha atuar. muito o espiritual, a Perfeito. ancestralidade, a feminilidade, O né? cheiro é E agradável. ela é uma limpeza energética, assim, também no ambiente, né? Uau! É. Já sentiu aí, diretor? Cheirinho bom, né? Agradável. Aqui não tem aqueles sensor de incêndio, não, né? Ai, meu Deus, eu nem pensei nisso. Imagina, senão a gente ia tomar um Ia tomar banho um aqui no banho, porque vídeo. você vê que ela faz bastante fumaça, ela Sim. fica muito tempo. Aí, se vocês quiserem que eu apague, ou o diretor quiser pôr depois, eu só preciso de um A local. gente precisa de um pires, alguma Um coisa assim? pires, alguma Ah, a coisa assim, gente porque já não, consegue já senão já. queima a mesa, a gente não quer isso, tá, Imagina. pessoas? Mas se, por exemplo, eu quisesse apagar, era só abafar. Cê- Esse aqui é plástico. É ruim que talvez queime. Ah, sim, a gente já Tem vê. algum pires? Enquanto isso, deixa eu segurar para você enquanto a gente vai Ai, eu só não conversando. quero machucar a mesa. Não, não Aí vai qualquer não. coisa, ou então, quer que eu apague? É Pode um cheiro. apagar aqui no chão? Pode. Pode? Aí daqui a pouco a gente. Aí no final a gente acende Tá um bom. pouquinho mais. Não é desrespeitoso, né? Apagar depois Não, as pessoas têm uma. Pode apagar e depois você fala, porque aí Tem você uma está um pouco vertente longe no do microfone. xamanismo. Depois que você voltar pro microfone, aí você pode responder a pergunta. Apagou. Aí. Então, tem uma vertente no xamanismo que diz que é desrespeito você apagar o incenso Uhum, natural, né? perfeito. Mas eu entendo que você viu que fez bastante fumaça, né? Sim. Então, se você consegue limpar um ambiente ou limpar você num curto tempo, Uhum, espaço, então ele atua nos seus campos energéticos, um incenso desse eu acho uma falta de respeito, você queimar ele tudo em 30 sim. minutos. Então, você paga caro num Uhum, elemento que você pode usar por várias vezes. Eu entendo dessa maneira. Então, a sim. natureza, ela se doou para você usar essas ervas, né? Ela tá lá adormecida, bonitinha a energia dela. Uhum. E você usar de uma vez, assim, eu acho até, assim, É um desrespeito. dogmático, talvez. Fica como se fosse um dogma. Ah, não, não É, posso apagar, porque. Então você se sente à exato. vontade Eu de me se sinto à sentir. vontade de falar para as pessoas, não, um incenso desse pode durar até 3 meses. Uhum, E dura bastante. Tem gente que acende uma vez por semana, uhum. a cada 15 dias, então dura bastante. Esse incenso, por exemplo, se eu quisesse, eu estou sentindo uma energia pesada em casa ou no meu trabalho, alguma coisa, eu posso acender e Pode, dar uma volta com ele em pode, casa. pode acender. E eu sempre deixo muito livre, Uhum. porque as pessoas falam, ah, mas como eu rezo, né, para ativar o seu coração, sua A intenção que é intenção, colocada. é a intenção que você quer Uhum. colocar, a sua reza. Você quer rezar um Pai Sim, Nosso, você acredita no Pai sim. Nosso? Reza um Pai Nosso. Você quer fazer um mantra? Faz um mantra. Você quer só dizer algumas palavras? Uhum. Ou quer cantar alguma coisa, né? Uhum. Aí fica ao seu critério. Eu acho que o que tá aqui dentro é o que guia você. Eu sempre falo isso. Perfeito. Eu quero, inclusive, perguntar, por exemplo, quando eu era uma pessoa assim muito quadrado dentro da religião, eu tinha muito medo, né, de ervas, essas coisas. Isso que a gente chama hoje de bruxaria, É, que você me conta como algo muito do bem, mas eu via isso de uma forma assim sombria. entendo. Isso
Para as pessoas que estão nos assistindo e têm medo, isso pode atrair algum mal para casa dela, alguma coisa? Ou o mal é o que está na mente da O gente? mal está dentro de nós. Eu sempre falo isso, o mal não está na religião. Não, né? Não, nem na religião, nem na seita, nem nas medicinas, o mal está dentro do ser humano. Uhum. Então, quando eu era pequena, minha mãe, a gente passava em frente a alguma loja de artigos religiosos, minha mãe fazia eu atravessar a rua, Para não passar em para não passar em frente. frente. Minha mãe não deixava eu receber bala de Cosme e Damião, Hum, né? eu E já tem vi essa coisa mais história. gostosa, gente, do que bala de Cosme e Damião, doce de Cosme e Damião não existe. Então, mas deixa eu te explicar até. Mano, E, conclui. então, assim, a maldade está aqui, Uhum, no que você sente, no que você vê, no dogma que você carrega. sim, Porque ela aprendeu dessa maneira, sim. E né? tá tudo bem, né? O Sim, ensinamento que ela foi o trouxe. ensinamento que ela trouxe. Só Uhum, que com o tempo eu segui o meu caminho, que nem eu falei para você, eu tive uma jornada que me ensinou que um pentagrama não é o mal, né? O pentagrama ele é uhum, uma proteção. Para mim, ele é uma sim. proteção. Aonde eu abro um portal, se eu riscar ele no chão, eu abro um portal. Uhum, Mas vai saber, vai a minha consciência para que eu preciso. Às sim. vezes, aquilo que você vê como maldade, para mim não é. Perfeito. Às vezes é muito mais reflexo daquilo que você aprendeu. É o mal que está em mim, né? É o mal que eu estou Exatamente. enxergando. É Por o exemplo, mal se que eu você. ver alguém com Exatamente. pentagrama aberto, com velas Umas ali. 5 velas preta, né? Exato. Aí as pessoas falam assim: ah, porque você anda de preto? Ah, porque você é bruxa. Não. O Hum, preto para nós significa proteção. é O preto ele proteção. rebate a energia. E O esse. branco ele absorve. Uhum. Então tem rituais onde a gente põe branco. Inclusive tem pessoas, por exemplo, na Bahia o pessoal fala que, inclusive, vou mandar um abraço, né, pros Maravilhosa, amigos Bahia, baianos. Salvador. Isso. Lá de sexta-feira eles costumam não usar preto É de a forma alguma. tradição africana, porque é um Uhum. desrespeito, porque sexta-feira é dia de Oxalá. Perfeito. Então é um desrespeito ao pai do branco, né, que é o Uhum. senhor do branco. Você vestiu alguma outra cor. Então quem é da tradição candomblessista, Uhum. ele não pode realmente usar preto ou outra cor que seja nesse Uhum. dia, em respeito a esse orixá que eles cultuam. Inclusive, eu já ouvi dizer que até pessoas não praticantes de religião, advindas da África, pelo senso comum das pessoas terem Acabam costume, usando. acabam não Ou até usando. mesmo pela família, que Uhum. tem alguém na família, né, Que está inserida nessa sempre puxando, né? ritualística, acaba desde pequenininho, ó, e vai embutindo, né? Desde Uhum. pequenininho não pode usar outra cor que não seja branco na sexta-feira. E a pessoa acaba pondo isso na sua vida. Ela pode até não participar do culto, mas ela Perfeito. acaba absorvendo essa tradição. Aproveitando o gancho que você falou sobre fazer o bem, você abrir um pentagrama, e a gente sabe que a gente percebe um pouco da maldade nas pessoas, isso pode ser usado para o mal? Tudo pode ser usado Tudo para o pode ser mal. usado para Eu o mal. posso pegar um galho de arruda e fazer o Uhum. mal. Eu posso usar o meu pensamento para fazer desejar o mal. Tem coisa É, mais poderosa do que o a pensamento? inveja, por exemplo, né? Olho Às gordo, vezes. a inveja. E tudo isso tem dentro das igrejas, de outras De religiões, de todo tudo, ser todo humano. ser humano. Isso é uma verdade. Eu já tratei pessoas assim que elas chegaram muito doentes e elas vinham com um relato, uma pessoa me desejou mal. Eu acho que essa pessoa me Uhum. desejou mal. E às vezes você usa uma ferramenta, um oráculo, um pêndulo para poder Uhum. analisar se realmente é verdade isso que a pessoa está te falando e realmente. Mas ela não usou uma vela, ela não matou Ela uma usou o galinha. pensamento. Não, ela usou o pensamento. Nossa, eu queria chamar a atenção de vocês aí que tem todos esses dogmas, tem medo. Isso não é uma mentira. No nosso dia a dia, às vezes a gente chega no trabalho e aí se depara com alguém que a pessoa tem o hábito de dizer, nossa, o santo não bateu, ou eu não fui com a cara daquela pessoa. É o Exatamente. inconsciente coletivo. E de verdade, quantas vezes a gente não viu em ambientes que parece positivo pra gente, alguém que se aproxima da gente com inveja, com um olho gordo, e a gente percebe a nossa vida.
atrasando de uma certa forma, né? Exatamente. Ou você adoecendo, porque é o desequilíbrio. Uhum, Desequilibrou um chakra, vai desequilibrando todos, e aí você entra no padrão doença, né? Primeiro, o que fica doente é o nosso campo energético. uhum. Então, a partir do momento que ele estoura, ou ele rompe, ou ele enche de buraquinho, a energia negativa se instala no corpo. E aí muitas doenças começam no padrão energético. Esse campo que você fala, esse corpo energético, é como se fosse um campo de É proteção. o campo de produção. Muitas pessoas conhecem como áurea. Todo mundo tem isso. Eu Todo não mundo tem. acredito. É os Não concordo. 7 corpos energéticos que a gente Energéticos. fala. Né? Então, precisa uma energia densa vir e romper esses sete Se corpos alguém para ver falar, ah, eu não esses. acredito nisso, não, Não não, faz não tá livre diferença, de. a energia está lá. Como a energia de uma folha. Isso já Hum, foi até analisado, feito com instrumentos que toda erva ela contém uma energia também em volta dela. Depois, quando você colhe, ela uhum, continua vibrando. Quando você seca a erva, que eu falo que eu ponho a erva para dormir, ela continua vibrando essa energia, né? Então, sim. logicamente que a fresca ela é muito mais potente do que a seca. A seca ela tá mais, por isso que a gente precisa da água quente, do fogo para ativar essa energia da erva Ah, novamente. então quando eu vou fazer um banho de erva, É, aí a água quente ela vai ela ativa, ela reativar. acorda a energia da erva. Mesma coisa o fogo ela acorda a energia. Você falando assim de energia negativa, é por isso que eu sempre falo, isso vem de tradição, tá? Meu Uhum, pai falava para mim que toda casa tinha que ter uma planta e um animal. E era hum, muito engraçado o que ele falava. Ele falava assim: toda casa tem que ter uma planta e um animal, porque quando a morte passar, vai levar a planta ou o animal. Mas isso na consciência, né? Numa tradição ancestral vindo lá da Amazônia, eles uhum. falavam isso. Mas o que que ele queria dizer? Tinha que ter uma planta e um animal, porque quando a energia negativa viesse, ela ia pegar primeiro ou na planta ou no animal, não ia pegar em você. É como uma pimenteira, por exemplo, Exato, que não tem aquele morre para não. vasinho de 7 ervas que a gente Lá em compra casa tem, de inclusive. proteção? Então, toda casa tem que ter, se possível, na mesa do seu escritório, uma Uhum, pedra. Hoje em dia a gente está muito na vibe de cristais, né? sim. Então você tem que ter uma pedra, você tem que ter um potinho de proteção, alguma coisa no seu escritório, no seu trabalho, para que essa energia vá para aquele. Uhum, Ela absorva. Você pode ver, às vezes vai alguém na sua casa, se você tem planta, principalmente samambaia, arruda, pimenteira, a uhum. pessoa sai da casa. Você pode olhar, daqui 1 hora, 2 horas, a pimenteira tá lá, assim, Mochinho. já tá murcha. A Porque ela energia, absorveu a ela. energia da pessoa. Às vezes a pessoa não é maldosa, mas ela carrega uma energia de Uma vibração baixa. baixa, de reclamação, Insatisfação. insatisfação com ela mesma, da vida dela, e ela só sabe reclamar, ela só sabe emanar essa energia de, sabe, a pessoa está Ingratidão. estagnada, de estagnação, Uhum. a vida dela não vai, mas por causa disso. Ela não entende que ela tem que vibrar de outra forma. Então ela sai da tua casa, a plantinha absorveu, que é a função dela. Uhum. Essa é a pessoa, ai, mas eu não queria que a pimenteira morresse. Eu falei, deixa, dá graças aos deuses que a Uhum. pimenteira morreu, porque essa energia podia ter ido para você. Uau. Ou para um bichinho seu, ou para ficar ali condensada dentro da sua casa. Aí você percebe que uma casa está muito poluída, começa muita briga do nada, começa muita sensação, ai, Uhum. não quero ficar em casa, não aguento ficar em casa. Porque tem alguma coisa Nossa, errada no seu. quantas pessoas não têm esse pensamento? E pensa que é Exatamente. só, tipo, ah, não quero sair, eu Ai, quero. porque eu quero ir pra night, ai, porque eu sou baladeira. Não, Nada é por acaso, nada é né? por acaso, é porque a pessoa tem alguma coisa Que que tá. obriga a pessoa a não ficar em casa, ela não se sente bem em casa. Às vezes isso pode reverberar, por exemplo, num pai que tá ali toda hora pegando no pé, ou um Pode. cônjuge que tá Uma toda hora mãe, um enchendo, irmão, que tá toda hora te apurrinhando exatamente. para que você sinta desejo de, meu, não vejo a hora de sair de casa. Exatamente. Exatamente. Isso é E as forte. pessoas não entendem, não conseguem enxergar isso, né? E muitas vezes alguém, até da sua família mesmo, né? Uhum. Por favor, gente. Não é porque é da sua família que eles são bonzinhos e inocentes. Eu E falo às vezes não é um mal energeticamente, não é um intencionado, mal né? intencionado. É uma coisa energética que a pessoa carrega. Às vezes a gente Uhum. conhece muitas pessoas da nossa própria família que tem aquela energia pesada.
Que parece Aquele o hard, negócio. né? Ó céus, ó É vida, vida, ó ó azar. azar. É assim, você pergunta a pessoa, oi, como é que você tá? A pessoa responde, nossa, passei tão mal e não sei o que, minha vida não... Ela conta a tragédia Titanic. Uhum, 3 horas de tragédia. Até ela dar tempo de você falar alguma coisa, você fica uhum. absorvendo aquela energia e fala assim, meu Deus, por que que eu perguntei? Tá anotando aí, diretor? Por Isso. que que eu perguntei isso? E às vezes a gente que tá ouvindo, a gente entra na vibração da Entra. pessoa. Às vezes a gente até não quer, por mais good vibe que você Uhum. seja, gente, não, não dá, não dá. A pessoa é muito lá embaixo. Eu queria dar um Você vê, presente. parece a sombra entrando, né? Assim. Como é, diretor? Sim, a minha, ela é muito querida. Mas ela é exatamente assim. Eu não dou bom dia pra ela por esse motivo. Tem pessoas que eu assim, Não é maldade. não é, mas às vezes é legal você entender Seu áudio que entrou, essa diretor? pessoa, ela não vai modificar o pensamento dela. Às vezes é uma senhorinha que Uhum. ela viveu, ela aprendeu a viver assim. Ela não vai mudar agora com 70 anos, isso, Sim. né? Meu pai era assim, meu pai era muito ranzinza. Eu falava que ele era aquele senhor vizinho do Pimentinha. Ele era aquele Senhor velho. Wilson. Isso, ele era o velho Olá, ranzinza. senhor E Wilson. ele. Meu pai era Resmungão. assim, meu pai não mudou. Ele era uma simpatia. Meu pai era uma pessoa muito alegre, mas era uma pessoa briguenta. Tudo Uhum. irritava ele. Cachorro latindo, gato miando. Se estava muito sol era ruim, se estava chovendo era ruim, se estava frio era ruim, se estava calor era ruim, mas era o padrão dele. Eu acredito que os desafios dos nossos pais, eles vêm para trabalhar os nossos também. Exato. E eu aprendi muito com meu Uhum. pai. Meu pai faleceu em 2021 e para mim foi nossa, foi uma virada de chave assim, Sinto a muito pela morte sua perda. dele, né? A morte dele foi uma virada. E como eu falei, eu amava meu pai de Uhum. paixão, mas tinha hora que dava choque, assim, que eu falava, pai, para de reclamar. Uhum. A vida não vai mudar o senhor reclamando, pelo contrário, vai atrair mais energia. Mas era um senhor de 76 anos. Uhum. Ele não entendia esse negócio de energia. Ele Sim. falava assim, ele olhava para mim e ele falava assim: "Filha, tô passando mal. Põe meu nome aí nessas coisas que você faz para o pai Hum. melhorar." Ele falava assim, ele não entendia o que eu fazia, mas Sim, ele mas ele acreditava que eu acreditava. fazia alguma coisa. E tá tudo bem. Eu não ia e nem perdia meu tempo explicando, pai, eu trabalho com bruxaria, eu trabalho com ervas. Uhum. Não vai adiantar. Pai, eu vou pôr seu nome aqui na No boca do sal. É, pentagrama. não. Não, ele já ia falar, não, isso eu não quero. O que você faria, né, quando ele te pedia algo do tipo? O que que você fazia naquela Olha, eu intenção? gostava muito. Eu sou reikiana também, acho um Ah, o padrão reiki. energético maravilhoso. Eu Gratidão aos descobri reikianos. o meu mestre reiki, o Minha Wellington esposa, tá? Minha Cerqueira. esposa é reikiana. Né? Eu adoro o padrão reiki. Às vezes eu colocava o nome dele no reiki, né? Nas Uhum. vibrações de reiki. E às vezes eu fazia uma mandala de ervas para ele. Né? Eu gosto muito Hum. também de trabalhar com a Eu acho mandala. lindo a mandala Aí eu de botava, ervas. fazia uma mandala e colocava o nome dele ali em vibração. Então, Uhum. assim, vai muito da minha intuição que eu faço. Às vezes eu Uhum. trabalhava com água, então eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do elemento água. Elemento fogo para mim é maravilhoso. Então você pega uma vela, você já Uhum. acende. Para mim o elemento fogo é muito forte, né? Sim. Você E falou pra vai mim. entrar hoje, entrou ontem, lua minguante, bruxinhas e Uhum. bruxinhos. Vamos acionar nosso caldeirão maravilhoso e bota para queimar, hein? Então vocês também trabalham com a influência das fases da Lua, Eu né? trabalho muito. Eu Ah, trabalho sim. muito. E as Não é à bruxas toa, né, que tem as geralmente, fases. nós mulheres somos cíclicas. É, exato. A gente é muito cíclica, então, dependendo do que tá lá em cima, vai atuar aqui embaixo. A gente é muito como um mar, né? O mar é Sim, influenciado pela lua, né? E nós mulheres somos muito sim. influenciadas. Então, a bruxa tem muito essa conexão com a lua. Eu tenho muito. Uhum. Então, eu gosto de trabalhar com as fases da lua. Meus produtos são energizados nas fases da Nas lua. fases da Lua. Eu tenho muito isso, pois vou fazer um banho de limpeza, eu vou fazer na lua minguante. É melhor na Lua minguante? Muito melhor. Eu ativo energias que eu talvez não consiga ativar, por exemplo, Em numa Lua lua cheia, crescente. crescente. Aí a crescente eu vou trabalhar outra coisa. A Uhum. lua cheia para trabalhar já outras coisas, né? Sim. Você me falou um pouco antes da gente começar a gravar sobre o pentagrama, por exemplo, e cada uma das pontas representa
um arquétipo de elemento, Um né? elemento, terra, fogo, água e ar, e o éter, que é O éter, o que nossa seria o energia, quinto. o quinto elemento, a nossa energia, o homem, a Uhum. mulher, né? A centelha viva, A né? Porque centelha. nós somos a representação dos deuses e das deusas aqui na Terra, Uhum. né? A gente só precisa tentar acionar essa Uhum. centelha viva aqui que o universo nos deu. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando que a gente tem muito nas religiões aquela ideia de que, olha, estamos aguardando um Salvador para dentro do que vocês estudam, tem um Salvador ou nós somos os nossos Nós salvadores? somos. Uau. Não tem um mantra falando? Uhum. Nós. Sim. Eu sou. Inclusive, quando eu vejo nas passagens bíblicas Jesus dizendo eu sou, ele não está dizendo Eu que ele sou. está falando dele, ele está Não. dizendo sobre o Essa Pai. é a Bíblia, ela é maravilhosa. Uma bruxa falando de Bíblia. As pessoas vão querer me jogar pedra agora. Imagina, até porque você Não, tem a porque sua história exatamente, eu cristã tenho a também. minha história. Então, na Bíblia há passagens maravilhosas de Uhum. Jesus. Para mim, Jesus, ele era um anarquista maravilhoso, sabe? Ele lutava pelo povo. Ele foi totalmente contra, né, aquela Sim, religião em sabe? hipocrisia. Não tô Exatamente. querendo falar mal de nenhuma Não, religião, nem nenhuma de religião, ninguém. mas se a gente for entender a história, eu fui para um âmbito da Bíblia mais de história, né? Uhum, Entender o que realmente aquele povo passava, o que aquelas uhum. pessoas tiveram, né? Como se elas se organizavam Vivência, costume. como sociedade para poder entender o que Jesus fazia. Uhum, Então, vale a pena, gente, vocês pegarem uns livrinhos de história e tentar entender o que o povo da Galileia passava, uhum. né? Com um invasor. Você imagina, você aqui no Brasil, aí vem tipo assim, uma pessoa, Um uma país de fora, sociedade de fora e invadir o Brasil e adicionar a a cultura cultura dele, deles. obrigar você a começar a praticar a cultura, tanto como sociedade, E cobrar impostos, né? judicial e espiritual, Uhum, porque verdade. era muita guerra referente a Uhum, isso, né? Principalmente espiritual. sim. Porque queriam introduzir uma cultura que não era a cultura dos habitantes daquela época. E introduziram, né? Introduziram. Introduziram. Uhum, Algumas coisas eu falo. O povo romano foi uma sabedoria, assim, que tem prédios até hoje na uhum, Itália. Se você for, tem prédios em sim. pé. Como Coliseu. Exatamente. Como engenharia, como povo, assim, com uma sabedoria maravilhosa. Mas eles também não eram um povo fácil, porque eles queriam conquistar. Uhum, Conquistar. Conquistar é você submeter sociedades, uhum, povos. Então, era isso que Roma fazia. Então, você imagina, Jesus nasce num território dominado pelos romanos, cresce vendo toda a atrocidade que era feita com o povo dele, e ele cresce um revolucionário, muito mais do que um homem santo, um uhum. messias, eu acho que ele era um revolucionário. Não deixou de ser. Nunca deixou de Foi. ser. Então, na Bíblia, há passagens falando sobre isso. Então, o eu sou Uhum, para a gente entender que nós somos. sim, verdade. Eu Inclusive, ele sou a falou: vós cura. sois deuses. Exatamente, centelha viva, Uhum, né? Vocês são minha representação. uhum. Então, se eu posso curar, vocês também podem, Uau, que né? aula, Então, né? assim, é questão de você saber interpretar. É questão de você olhar, não ele só como um Deus, um Messias. Eu não gosto muito da palavra Deus, tá? Uhum, Mas como um Messias, entender o que ele representou para aquela época. uhum, E após a morte dele, veio N coisas, uhum. né? Que o cristianismo se tornou isso, que eu acho que ele não queria que se tornasse isso. Eu imagino que não também. Eu acho que um pouco decepcionado pelo que aconteceu, Uhum, da forma que aconteceu, pós a morte dele, deturparam uhum, os ensinamentos dele, né? Esconderam muitos ensinamentos dele, como Maria Madalena, que tornaram ela uma prostituta.
Então, Hum, eu não concordo com essa visão, nunca concordei. uhum, Era um dos questionamentos que eu tinha na igreja, né, na sim. Batista, que eu frequentei, Uhum. era um dos meus questionamentos. Mas como assim? Sabe? Essa mulher não era mais nada além disso? Quem era essa Uhum. mulher? Por quê? Mas por quê? Só era conhecida como Maria de Magdala, É, como a prostituta. a prostituta. E eu fico pensando, hoje, às vezes eu me pergunto, o que que está acontecendo com umas igrejas? Eu vou falar da igreja porque foi o ambiente no qual foi criado, né? Sim, O que está acontecendo com as igrejas? Porque antigamente a gente não questionava, a gente tinha medo de questionar. sempre. Então falava assim, ah, mas por que que isso aqui... Não, não pode questionar, isso Eu ouvi Deus reservou. muito É, isso. só Porque eu que... era uma menina de fora, Uhum, que não usava saia, uhum, porque todas as outras meninas iam de saia. sim, Eu ia de short, de bermuda, eu ia de calça. sim, É, não tinha, minha mãe nem comprava saia naquela época pra mim. E, e aí havia passagens, por exemplo, a morte. Eles uhum, não conseguiam explicar a morte pra gente. uhum, Então, quando chegava o Apocalipse, todo mundo vai morrer e vai dormir. Era a primeira a levantar a mão. uhum, Como assim dormir? Não tô entendendo. E eu não entendia. Eu uhum, tinha 9 anos de idade, eu não entendia. E elas, é isso. Não questiona. uhum. E pra mim era difícil É não questionar. difícil. Se você tem Desde um Deus, pequena. se você tem um Deus que é um pai, por exemplo, quantas perguntas eu cheguei no meu pai, ô pai, como que era na sua infância? Como que era onde o senhor nasceu? Como que era ou a minha mãe também? E aí, como que a gente tem um Deus que a gente chama de pai e a gente não pode questionar? Exato. Então, para mim isso E não como fazia ele não sentido. explica? Mas Aí, as crianças dos dias de hoje, elas não aceitam, não, não. não aceito. Eu já tive conversas com crianças, gente, Sim. que assim eu fiquei. E crianças, filhos de evangélicos, de católicos, que não Exatamente, que aceitam. não aceito. Porque a gente fala que as crianças cristais, né? Que Uhum, elas já nascem embutidas com. Vêm de reencarnações que já vêm com isso uhum. embutido dentro da ancestralidade dela. Então ela não vai aceitar, porque para E vão ela. ser consideradas a ovelha negra da família, Sim, infelizmente. infelizmente, como eu fui considerada e até hoje sou considerada, então são crianças especiais que a Uhum, gente tem que olhar com um olhar de amor, uhum. não com um olhar de, Sim, entendeu? isso é verdade. Até porque se você, no caso, né, por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos, que ela já teve muitos questionamentos a respeito da Bíblia. Teve uma época que ela assim, pai, eu tenho dificuldades de acreditar nesse Deus. Muita. Entendeu? Inclusive eu falo isso sem querer expô-la, né? Porque hoje ela faz parte da igreja, ela dança, mas já é algo mais voluntário. Eu falei, filha, tem muita coisa que a gente não compreende Deus porque é passado de uma forma controversa. E é aí que eu falo, vai estudar, Exato. Aí eu. vai ler, porque livros. Mas assim, gente, não é ficar assistindo TikTok, tá? Uhum. Essa geração. Pega livros, há livros maravilhosos de escritores, Uhum. historiadores que comprovam a existência de Jesus, que mostram a Bíblia de uma forma mais contemporânea, explicando cada passagem, que eu acho que isso que é O interessante. que faz a diferença também é a gente entender que os usos e costumes daquela época eram diferentes dos nossos. Diferente, Inclusive, como diferentes. esse aqui é um planeta de evolução, eles eram menos evoluídos do que a gente. Exato. Eles Pra- eram menos evoluídos que os romanos. Sim. Os romanos tinham uma tecnologia muito mais Uhum. avançada que os E os hebreus. egípcios também, Os né? egípcios tinham. Quer ver um grande exemplo? Então, Quantos... assim, hoje aqui, o que a gente vivencia aqui é Uhum. muito diferente o que se vivencia no Amazonas, no Alto Sim. Amazonas do Peru. Uhum. Que às vezes não tem nem energia elétrica, não tem internet, não tem nada. E são considerados muito mais evoluídos como humano, como espécie, do que nós. Exatamente. Embora é considerado por muitos como se fossem selvagens, Selvagens. entendeu? E não Exatamente. são. E não são. Como são selvagens e convivem Com a em natureza. comunidade com a Em natureza, equilíbrio. nus, Em equilíbrio. sem que haja maldade de, Sem destruir, uhum, sabe? Sem querer passar por cima de outras sim. sociedades. Então eles são selvagens e E nós que nós nós somos avançados. avançados, nós que destruímos com Exatamente. selvageria. Então, a mesma coisa era Uhum. naquela época. Então, eu sei, inclusive eu comecei essa falácia, né, vamos dizer assim, que eu tenho certeza que
muitas pessoas não vão concordar Não. com essa questão de evolução, mas para pensar, Moisés escrevendo isso, eu não sei quanto tempo Moisés antes de Cristo, vamos imaginar que 2000 anos antes de Cristo, ele escrevendo lá, não, vou usar esse termo chulo, tá? Para que as pessoas aí possam entender. Não pegar a mulher do teu pai, não pegar a tua irmã, não pegar a tua filha, né? Que é o que tinha lá, não ter relações, né? Vamos falar já dentro dos termos que estão ali. Por que que hoje isso que é tão óbvio pra gente, que estamos mais evoluídos como espécie, aquilo ali era algo que tinha que ser escrito, que tinha que ser um Porque mandamento? era tradição. Você entende como eles eram menos evoluídos, que precisavam de uma lei Porque severa era para dizer não matarás. Porque tudo era resolvido com a morte. olho por olho, dente Era por olho por dente? olho, dente por dente. Era uma questão Uhum, de sobrevivência. Só que começou a chegar a um âmbito que estava uhum, demais. As pessoas já estavam matando por qualquer coisa. Então ele teve que colocar ali, não matarás. Esse negócio de incesto hoje, uhum, isso era muito normal até na Idade Média. verdade. O Os estupro não era casos. considerado Não, um crime. nunca, nunca. Se a gente for entrar nisso aí, eu não vou Não, nem entrar, né? não vamos nessa Estamos na linha. Semana da Mulher. Sim. Eu sou super feminista, como bruxa, não teria que ser diferente. Eu sou super feminista, então se eu entrar no âmbito do estupro, a gente não sai daqui hoje. Vamos dar um presente para as mulheres, que, como é a Semana das Mulheres, né? Essa semana que estamos gravando, tá, gente? Eu sei que o vídeo vai pro ar um pouco depois, mas dá um presente para elas de como elas se protegerem em casa de forma energética. Se ela tá com a vibração baixa, de como elevar essa vibração. É legal você falar isso. Eu vou até fazer uma live essa semana no meu Uhum, canal, no Instagram, falando sobre as ervas para o feminino, né, de uhum, proteção energética. E eu gosto muito de trabalhar, igual a gente acendeu agora a sálvia. A uhum, sálvia eu acho ela uma erva para feminilidade, assim, autoestima, conexão feminina com as deusas, maravilhoso. Então você uhum, pode usar a sálvia em vários âmbitos, assim. Você pode uhum, usar a sálvia, ela é uma erva que você pode usar na cozinha. Então você pode acrescentar no seu alimento. E fora isso, ela é uma erva que ela é equilibradora hormonal. Então as nossas isso pro físico. físico. Uau. Então, para as manas que estão entrando aí na menopausa, na pré-menopausa, ou já estão na menopausa, pós-menopausa, ela é uma erva chave. Então, você pode trabalhar o óleo essencial da sálvia, você pode trabalhar o Perfeito. chá da sálvia, você pode trabalhar ela nos alimentos, Uhum, você pode trabalhar ela num banho energético, você pode trabalhar ela num queimar como um incenso. Ela trabalha muito essa nossa ancestralidade, essa conexão feminina. E a gente consegue sentir o equilíbrio da sálvia. uhum, Para mim, pro feminino, eu acho ela uma chave, uma erva-chave, assim. uhum. E ela é fácil de encontrar. Não adianta eu passar aqui, você tem que fazer com alfazema francesa. A Perfeito. alfazema francesa só dá na França, Uhum. né, É. gente? Vamos combinar. Como que as pessoas conseguem comprar a erva de você? Fala pra gente o seu arroba. Então, o Instagram é Jardim Encantado, Uhum, Ervas, tá? Lá tem o link da minha lojinha online e tem o meu WhatsApp, que é 011 97771 uhum. 4335. Também por esse canal você consegue pra gente conversar, tirar dúvidas A pessoa e pode falar. ter como se fosse uma consulta ali, olha, eu Pode, preciso para tal pode. E coisa. aí eu falo, olha, eu acho que você precisa de tal Uhum, material para você poder se equilibrar, se energizar. Acho que você está passando por um momento assim, assim, assim na sua vida. sim, Eu também faço essa instrução também. que E bom. aí você puxou esse gancho, eu queria Uhum, falar um pouquinho deste perfume aqui, que é um perfume botânico, vegano, que eu hum, chamo de perfume das deusas. que Ele é lindo esse muito frasquinho. feminilidade. E ele é totalmente natural. Ele é óleos essenciais, extrato de ervas. E as ervas, as pétalas de rosa que vão aqui dentro são do meu jardim. Ah, tem pétalas de Tem rosa aí pétalas de dentro. rosa, que é o extrato de rosas que vai aqui dentro. É só para mulheres? Se você quer trabalhar o seu lado feminino, você acha Uhum, que ele está em desequilíbrio, então é um uhum. perfume que eu indico para os homens. Sim, quando o homem tá ali, muito no. E aí os homens vêm com aquele preconceito. Ai, mas o meu lado masculino e feminino é lésbico. Não importa.
Ele Aí vai que trabalhar. percebe que está em desequilíbrio, Aí né? que eu percebo que tá mais em Aqui desequilíbrio quando a gente ainda. quer ser aquele O machão, machão, que não sei o que, exatamente. não, você, Aí o meu lado feminino é lésbico. Não é, importa, vamos trabalhar esse lado feminino aqui. É, então ele conecta as deusas, uhum, né? Então a deusa interior que existe dentro de cada um de nós. Porque nós somos deuses e deusas. Então, muitas vezes vai trabalhar autoestima, ele vai trabalhar a conexão, ele vai trabalhar o entendimento do que é esse feminino. uhum. Então, eu falo que ele muito mais que um perfume, ele é uma alquimia. Eu imagino que sim, Né? Porque ele é eu bem imagino trabalhar que o sim. nosso eu interior que precisa ser trabalhado Uhum. de uma forma delicada, de uma forma assertiva, para a gente se tornar deusas em terra. Sim, e já que você falou de alquimia, né? Alquimia nada mais é do que a transformação, né? Transformação. Você utilizar, e a transformação ela também vem do nosso ser, Sim, né? você Aquela ideia de transforma. transformar ferro Em em ouro, ouro cobre em ouro, é um arquétipo, é cobre, né? Em ouro, é cobre o em ouro. arquétipo de transformar aquilo que às vezes a gente não dá tanto valor em nós em Exato. algo mais valioso. Valioso É a para nós. É a transformação do ser. transformação. E magia, gente, é ação. Magia é Uhum, verbo. Então, a partir do momento que você quer praticar magia, você tem que entender o que é o verbo. Verbo é ação. uhum, Então, quando você vai usar qualquer elemento, lembra disso. Cortar, limpar, energizar, consagrar, imantar, uhum. iluminar. É verbo. Sempre que você traz essa intenção, pode ser em pensamento ou na fala, você está aí mantendo, Você você está está. dando direcionamento para aquele elemento. A, ve- É o a- haja, e né? sim, Haja, haja luz. a Eva, ela sabe o que ela tem que fazer. Né? A gente estava até falando da Uhum, Ruda, né, antes de entrar aqui no sim. programa. A Eva, ela sabe que ela é contra mal olhado, que ela é Uhum, limpeza energética, ela sabe. Mas se você direcionar, você potencializa isso a 1000 vezes. sim. Né? A hora que você vai fazer um banho, uma defumação, vai usar um extrato, você vai potencializar isso Uhum. 1000 vezes. E é isso que a gente quer da Eva. A gente quer direcionar essa energia dela. Que Aí as pessoas bacana. falam às vezes para mim, eu usei tal coisa, não fez efeito. Mas você direcionou? Ou Hum, você simplesmente jogou assim como qualquer coisa? Se acendeu lá e deixou lá no canto largado. verdade. Às vezes Não a é um gente faz incenso de assim um palito. negócio Mesmo o correndo incenso de palitinho, as pessoas dizem, eu usei incenso de palito. Tem muitos de um memes de real, um né? real no Instagram, né? Mas se você direcionar aquela, você está trabalhando A vários intenção. elementos ali, né? Uhum. Terra, fogo, água, ar, num palitinho. E se você direcionar aquilo ali, eu tenho certeza que ele vai saber para onde ele vai. Pode não tirar Sim. uma energia densa, Uhum. mas que ele vai saber Vai para onde trabalhar ele algo. trabalhar algo, ele vai. Carla, você me falou também dos riscos que as pessoas às vezes saem pegando erva sem conhecimento, Ai, isso é um problema. misturando. Conta pra gente o que que pode acontecer se a pessoa fizer o mau uso das Eu ervas. sempre falo nos meus cursos e nas minhas oficinas que o uso das ervas é o bom senso. Uhum. A diferença entre o veneno e o remédio É a dose. é a dose. Então, por exemplo, tem ervas que a gente utiliza que elas são abortivas. Uhum. Então, eu vejo muita gente passando certas ervas na internet, de TikTok, que ela é abortiva. Abortivo. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Uhum. E é aí que vem o estudo. Aí que vem o O estudo. estudo. O entender. No fitoterápico, o que essa erva Uhum. faz? Para que ela é indicada e contraindicada? Você falou pra mim que algumas são pra limpeza, outras são pra Sim, equilibrar a energia. equilibrar. Outras são para energizar. Conta pra gente aquele lance da borracharia, que você deu um É. exemplo. Eu sempre dou exemplo no meu curso. Como é que as pessoas me perguntam, mas como é que eu sei como eu vou utilizar uma erva? Uhum. Para quê? Qual é a erva? Então, pensa você alugando um espaço, um salão comercial. Só Uhum. que antes de você entrar nesse salão, aquele salão era uma borracharia. Uhum. Quando você abre a porta, qual é a visão que você tem? Um chão cheio de graxa, Piche, piche, coberto de gordura. poeira, gordura.
E se você chegar lá com um paninho com veja, você acha que você vai conseguir limpar aquele chão? Nunca. Uhum. Então, essa é a função da erva. Quando a gente está muito pesado, a gente imagina um chão cheio de graxa. Então, se eu passar um banho de rosa branca para aquela pessoa que eu sei, após conversar 5 minutos com ela, que eu sei que ela não tá bem, ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela, e eu passar um banho de rosa branca e ela tá fechada, vamos imaginar, Uhum. numa crosta de gordura, Uhum. aquele banho ele vai bater e voltar. Não vai Vai, surtir efeito. não vai. Então, antes de eu energizar, eu tenho que limpar aquele local. Então, para eu limpar aquele salão, eu vou Uhum. entrar com uma limpeza pesada. Então, por exemplo, eu vou entrar com uma ruda, Arruda para limpeza pesada vou dentro entrar com do uma corporal. espada de São Jorge, eu vou Hum. entrar com quebra-demanda, eu vou entrar com comigo ninguém pode, que são ervas quentes Uhum. que atuam como se fosse um ácido. E vou limpar essa casca que não está deixando entrar energia. Então, ela vai limpar os centros energéticos daquela Sim. pessoa. E aí sim, eu entro com alguma outra coisa para energizar. E Uau. aí, quando você vê o chão limpo, você Uhum. consegue falar assim: agora eu vou passar uma Um cera para aquilo cheirinho, brilhar. um cheirinho. Exatamente. E aí Uau. sim, eu posso entrar com uma rosa branca, eu posso entrar com manjericão, eu posso entrar com uma alfazema, né? Olha, Se a tem todo um pessoa processo quer um aí. caminho de prosperidade, o caminho de prosperidade dela tá muito fechado, eu Louro. preciso trabalhar, limpar esse caminho, Uhum. desbloquear o que está bloqueando e aí inserir uma canela, um louro, um Não abre-caminho, abre caminho. uma folha de café. Mas se a pessoa vem com isso antes de limpar, praticamente. Praticamente não vai resolver. Aí as pessoas viram para mim e falam assim: ai, porque eu fiz um banho assim, eu já tem 6 meses que eu tô fazendo o mesmo banho, não resolveu nada. E não vai Uhum. resolver. É outra coisa que eu vou. As pessoas não gostam muito que eu fale isso, que vai muito contra algumas tradições africanas. Uhum. Mas esse é o conceito africano, Sim. tá? E eu respeito, axé, mas eu entendo. Qual é o nosso principal chakra? Coronário. É esse que chama, né? Coronário. É o coronário. Se você toma só banho daqui Uhum. para baixo, aonde está a maioria dos nossos bloqueios? Na mente. Você não limpou Uhum. terceiro olho, frontal e nem Uhum. coronário. Então, às vezes, se eu falar, vou tomar um banho, aí tomei um banho daqui para baixo, aqui às vezes Até atinge. atinge. Energeticamente atinge. Uhum. Mas ele não vai vibrar por tanto tempo Uhum. quanto ele deveria. Muitas vezes a pessoa precisa de uma coisa que vá direto aqui. Uhum. E tem banho também que não pode, né? Em tradições africanas, sim, Em eu tradições africanas. entendo e E respeito. respeito. Eu entendo e respeito. Uhum. Então, antes de eu começar a falar, tratar uma Que pessoa, aqui é chamado ori, né? ori. Pelo. É o ori. Então, ori ninguém toca, ninguém, certas ervas Uhum. não vão no ori, é proibido, isso é de tradição africana. Sim. Só que eu vou falar pra vocês, eu já tomei certos banhos na minha, porque também pela Umbanda a gente fala coroa, e até Uhum. hoje eu não fiquei louca. Não mais do que eu já sou. Ah, se todo mundo que fosse louco tivesse assim Nossa, foi uma por causa de um conversa, banho. tivesse essa energia Nossa. tão gostosa que você traz pra gente, pro ambiente, esse conhecimento, gente, inclusive eu quero convidar, eu quero primeiro agradecer vocês que já acompanham no canal, vocês que têm contribuído com like, com comentário, muita gratidão. E vocês que ainda não curtiram, não seguiram, segue aí o canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like. Muita gratidão a todos vocês que estão acompanhando a gente Gratidão, mil. nesse diálogo aqui. São muitos aprendizados que, se a gente tem uma mente fechada, você vai continuar penando na vida aí, batendo cabeça, só porque você é uma mala velha fechada, que não se abre para o novo, não se abre para o entendimento. Eu, apesar de ter a minha criação cristã, evangélica, respeito muito os meus pais. Beijo, pai e mãe, amo vocês, foi muito importante. Mas eu tomo meu banho de ervas, eu me sinto bem depois de tomar um banho de ervas. Quando necessário, pegar um sprayzinho, passar na Sim, mão, sentir o aroma, uma lavanda.
Sim. sabe? Um chazinho de camomila, me conectar com o chá, não é só chegar lá, Não, esquentar não é água. só pegar o saquinho, jogar lá dentro, deixa Isso, ele lá, curtir. pôr a Gente, intenção, eu né? tenho um ritual para fazer chá. Eu vou para o meu jardim, eu tenho um jardim mesmo, por isso que o meu segmento chama Jardim Encantado. Eu tenho um jardim em casa. Uhum, Então, eu tenho as ervas lá, eu vou para o meu jardim, eu me conecto, vejo o que eu preciso naquele momento para um chá, colho, lavo as folhinhas, e no momento que eu estou lavando as folhinhas, eu estou conversando com elas, né? hum, Estou pedindo para aquilo que necessito naquele momento, seja calma, seja uhum, tratar um estômago, algum problema que eu esteja, uma dor de cabeça. Aí eu boto a água para esquentar, e faço o meu chá e vou pedindo, uhum, né? Então eu me conecto com aquela energia da erva, sim, né? Que é isso muito importante. Mas a gente nessa correria que a gente anda, esse mundo, as pessoas falam, a Terra está girando mais rápido. Não, a gente que está fazendo a Terra girar mais rápido. uhum, Se você for para uma vila de pescadores, né? Por exemplo, em Peruíbe, você for para uma vila de pescadores, que eu já fui, você vê que o ritmo é adoro outro. Peruíbe, O ritmo é muito gostoso. outro. A Terra não está girando mais rápido, a gente que está enlouquecido, Uhum. né? A gente que está enlouquecendo. Agenda atrás de agenda. Exato, compromisso atrás de compromisso e querer dar conta de tudo e não para, não respira. A gente, às vezes eu pego Uhum, pessoas para terapia que elas não sabem respirar. uhum, E aí vem a ansiedade, aí vem a falta de ar, porque sim. não sabe respirar. Para e respira. Inclusive, respirar ajuda muito para melhorar a vibração, né? Exatamente. Às vezes, quando a gente está ali triste, Exato. trazer uma respiração bem profunda e colocar um sorriso. Gente, isso aqui que eu vou Sorrir. dizer, colocar um sorriso no rosto quando Sorrir. você, mesmo quando você acha que não tem Que motivos, você não tem força. o corpo Sorrir. responde Responde. aliás, os hormônios da alegria, da felicidade, Exato. ele responde à memória muscular. Então, você Exato. põe um sorriso assim, Então daqui a pouco você você se vem sente de bem. práticas ancestrais, Uhum, assim, que vem da Ásia, da Índia, uhum, que trabalha a respiração, né? sim. Então isso não é de agora que foi inventado. Então, muitas coisas se trabalha na respiração. Então, eu pego pessoas que não sabem respirar. E O aí você respirar traz a trata a gente, pessoa, traz pro aqui e o enche o agora, né? pulmão, esvazia ele totalmente. Para. Só, só escuta a Hum, respiração. E você consegue acalmar a pessoa em 5 segundos. Ela chega numa crise e você consegue acalmar só trabalhando a respiração. Então, são técnicas simples uhum, e que as pessoas estão esquecendo. Por quê? Não pense em nada. E vai e trabalha para quê? Para ter mais uhum. coisas. Para ter. Esquece de ser. E cada vez a gente vai tendo mais, vai destruindo mais, né? E vamos ter, ter, Uhum. e vamos esquecer de ser. Que lindo. É difícil, é Uhum, difícil. Eu enxergo a humanidade, até você estava falando sobre isso, né? uhum, É, quero ter esperança na humanidade. Eu acho que as crianças é um grande ponto de esperança. uhum. Mas a nossa humanidade está doente, ela está adoecida, Infelizmente. ela está adoecida, né? E a Terra está sentindo isso, o Uhum. planeta está sentindo isso, a natureza está desequilibrada porque nós estamos desequilibrados. Então, eu sou muito a favor dessa conexão. Gente, vai abraçar uma árvore, põe o pé no chão. Às vezes você vê criança que não quer pôr o pé no chão. Uhum. É, não, não consegue, né, Não pôr o põe porque a mãe não pezinho. deixa, não consegue. Ai, não, tem bicho. Ai, não sei o que vai dar doença, não sei o que. É a falta dessa conexão que está deixando a gente doente. É a destruição do planeta que está deixando ele doente. Isso é muito difícil. Isso é triste. É triste. Tento ter esperança que o mundo vai se modificar. Ele talvez esteja passando por um final de transição Uhum, planetária, energética, que talvez lá na frente vai se abrir uma nova era em que as pessoas vão entender, né? E uhum. isso aqui é só um processo de aprendizado e de lição que a gente tem que concluir para tirar um 10 para a Uau. espiritualidade virar e falar assim: não, agora estão legais, vamos passar eles de ano. Passar para uma nova fase, né? Uma Exatamente, nova uma vibração. nova vibração. Gente, que bate-papo maravilhoso, gostoso aqui.
com a Carla Macedo, que trouxe tanto conhecimento sobre a medicina, né, das plantas, das ervas, desse material que ela trabalha. Falou um pouco também sobre o arquétipo bruxa, que é totalmente, né, controverso daquilo que a gente acredita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você achou relevante, deixa o seu like aí, compartilha com alguém que já conversou. Eu acredito que nada é por acaso, como a gente já falou, da sincronicidade, a forma que nós nos conhecemos. Exatamente. E aí, hoje estamos aqui gravando esse vídeo para você que nos assiste poder usufruir desse conhecimento, né? Então, deixa um pouquinho de lado toda aquela crença que você tem de, sabe, aquela religiosidade e experimenta, né? Por si só, para de ir só pelo que os outros dizem, e experimenta por que que tem, como que a humanidade chegou até aqui através dos conhecimentos fitoterápicos, através das medicinas das matas. Não tinha remédio antigamente, era só medicina, era planta, era mulher curandeira. Então, abra o coração para o novo, percebe que a gente realmente precisa se conectar com as forças da natureza, as forças dos elementos. A magia, ela existe, você acreditando ou não. Se Exato. você invejar um amigo, você vai ver que aquilo vai atrasar o seu amigo e vai atrasar você também, porque a inveja é um sentimento. Tudo é física, né? Sim. É a lei da física, né? Então, aquilo Nikola que você Tesla emana, falou sobre exatamente, isso. aquilo que você emana volta para você na Exato. mesma força ou maior. Isso é Jesus física. também falou isso. Falou também. Não julgueis Não, para que não para que seja não julgado. seja julgado. É a mesma lei do Então, é a retorno. mesma lei do retorno. Então, é físico, né? Uhum. Então, isso aí é comprovado, né? Sim. Então, se você deseja o bem para o próximo, essa bondade volta para você. Uhum. Se você deseja o mal, essa maldade também vai voltar para você. Gratidão, viu, pela Eu sua que contribuição. agradeço. Achei muito legal, assim, os elementos que você usa. Eu queria que você mostrasse, inclusive, para uma das câmeras. Olha Eu falo que eu queria rosa, que bonita. mostrasse a florzinha. Essa é uma florzinha que eu uso, meus brincos de pentagrama, De que são minha pentagrama. proteçãozinha. Eu Muita tenho aqui no gratidão. pescoço também. Eu carrego as pedras também, que eu acho um Uhum. elemento maravilhoso também de Sim, energia e conexão. Estão aqui comigo. sim. E se vocês querem conhecer um pouco mais dessa medicina, entra lá no canal, né, que é o Jardim Jardim Encantado Encantado Ervas. Ervas, tá? Segue a gente lá. Eu sou de São Paulo, capital, Uhum. Zona Sul. Chama a Envia para gente todo o lá. Brasil? Envio para Olha que todo o bacana. Brasil. Conhece um pouquinho dos nossos produtos, eu falo um pouquinho, geralmente no Instagram, sobre eles. E que vocês sentindo no coração a energia, pedir, querer Uhum. saber mais, entra lá em contato com a gente que a gente vai dar um atendimento top para Bem vocês. rapidinho para a gente finalizar. Aqui a gente tem o sal negro, O né? sal negro das bruxas. Aqui Aqui é o spray dos chakras, dos chakras tem as as pedras com as pedras dos cores dos chakras. chakras. Aqui é o spray lavanda para trazer muita calma Muito nessa bom. hora. E E esse é o esse de aqui? prosperidade, que é o que Muito eu bom. mais vendo. Eu trouxe os produtos que a gente mais Olha, vende. todo mundo procurando o ter, O né? ter, exatamente. Olha, Tanto que também eu tenho um incenso prosperidade, ó. que rico. Aqui. Tem canela, Tem tem uma canela, tem laranja. laranja. Então, é os elementos que eu mais vendo, assim. Gratidão, Eu Carla. que Muito obrigado mesmo agradeço. pela sua contribuição. Gratidão a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Arro! arroz.